Vamos para a nossa resolução aqui de exercício sobre os ciclos biogeoquímicos. Nome bonito, né? Ciclo biogeoquímico. Tu é doido, eu vou fazer uma blusa com esse nome aí. Tão bonito que é. Mas enfim. Beleza. Gente, seguinte. Vamos resolver esses exercícios aqui sobre os ciclos para a gente fixar esse conteúdo. Tá bom? Olha só o que é que diz a primeira questão. Depois da colheita de arroz, um agricultor resolveu plantar feijão. Plantou arroz, depois plantou feijão. No mesmo terreno, como forma de melhorar a fertilidade do solo. Ele está agindo de maneira certa, gente? Está. Por quê? Gente, o arroz ele tira muito nutriente do solo. Muitos nutrientes do solo. E o feijão devolve. Por quê? Porque o feijão é uma leguminosa e como leguminosa ele participa do ciclo do nitrogênio e o nitrogênio devolve nutrientes ao solo. Então ele está 100% correto. Então você coloca aí, tá bom? Faz um resumo disso que eu acabei de falar. Coloca aí na sua questãozinha como resposta. Questão número 2. Por que se recomenda o reflorestamento como forma de diminuir o problema causado pela emissão de gás carbônico? Ora, simples. Veja bem. As plantas participam do ciclo do gás carbônico de forma direta, porque são as plantas que absorvem gás carbônico para a realização da fotossíntese. Então, se uma determinada área é reflorestada, ela vai passar a absorver uma maior quantidade de gás carbônico. Se ela absorve uma maior quantidade de gás carbônico, ela diminui os efeitos dele na atmosfera, tá bom? Então, é recomendado porque o gás carbônico absorve, aliás, porque as árvores absorvem o gás carbônico que está sendo liberado na atmosfera. Fechado, galera? Terceira, olha só, terceira questão. Em relação aos gases conhecidos pelas siglas CFC, que afetam negativamente a atmosfera terrestre, responda. Item A. Como é que eles danificam a atmosfera? Gente, nós vimos isso no ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, gente, ele é assim, ó. Existe o ozônio na atmosfera, que é o O3, que se transforma de forma equilibrada em O2. O que que essas setas estão me dizendo? Que o O3 se transforma em O2 da mesma forma com que o O2 se transforma em O3. Certo? Beleza, entendi aí, professor. E o que tem a ver com o CFC? O CFC, gente, significa cloro, flúor, carbono. Esse primeiro C, que é o do cloro, ele acaba roubando o oxigênio que existe na atmosfera. Quando ele rouba um pouco desse oxigênio que está sendo transformado aqui, ele impede a formação de gás ozônio. Então, como é que ele danifica a atmosfera? Os CFCs se ligam ao oxigênio, impedindo a formação de ozônio. De novo, o CFC ele se liga ao oxigênio, bloqueando a formação de ozônio. Tá bom? É assim que os CFCs vão agir. E aí você encontra o item B. Olha só, vamos ver o que tem aí no item B. O item B tem assim, ó. Como isso pode afetar a saúde humana? Como isso pode afetar a saúde humana? Olha só. Se os CFCs estão sendo liberados, gente, e o ozônio está deixando de ser formado, você tem que concordar comigo que a quantidade de ozônio vai diminuir. Então, o local dele na atmosfera e na camada de ozônio, vai ter uma parte da camada de ozônio que ela vai estar bem fininha, porque não vai ter ozônio ali para poder formá-la novamente. Gente, se a quantidade de ozônio diminui, a quantidade de raio solar que entra é muito maior. E se a quantidade de raio solar que está entrando é muito maior, o risco de câncer de pele também é.
entendeu? Então, risco de câncer de pele é alguma coisa que pode surgir devido a isso. Item C. Que importante medida foi tomada em relação a esse problema? Item C. Que importante medida foi tomada em relação a esse problema? Gente, uma medida que foi tomada foi a proibição do uso de CFCs em gases de geladeira, de freezers, em uso em desodorantes. Então, essas medidas foram tomadas com o intuito de diminuir a quantidade de CFCs que estão sendo liberadas e evitar a degradação da camada de ozônio. Tá bom? Então, essa aí é a resposta da terceira questão. Vem para a quarta agora. A ação inadequada do homem sobre o ecossistema pode prejudicar os ciclos biogeoquímicos de alguns elementos, como o nitrogênio, cuja disponibilidade é limitada no planeta Terra. Item A. Explique o mecanismo que permite a fixação biológica do nitrogênio. Gente, nós vimos que a fixação biológica do nitrogênio é feita através de quê? Bactérias. São as bactérias fixadoras. Então você coloca aí, através das bactérias. Show! Item B. Apresente um exemplo dessa ação inadequada e explique sua consequência sobre o ciclo do nitrogênio. Vamos lá. A gente viu que quem absorve são as bactérias, quem devolve também são as bactérias presentes no solo, principalmente em raízes de leguminosas. Beleza. Então, o que um homem pode fazer para prejudicar o ciclo do nitrogênio? Primeira coisa, gente, tornar o solo completamente infértil. Quando ele deixa o solo completamente infértil por causa de queimadas, por causa da poluição, por causa das construções inadequadas, tudo isso vai afetar o ciclo do nitrogênio, tá bom? Porque depende diretamente da fertilidade do solo. Quinta questão. Fácil, né, gente? As questões tranquilas aí, dá pra gente resolver todas elas. O aquecimento global é assunto polêmico e tem sido associado à intensificação do efeito estufa. Vamos lá. O aquecimento global é assunto polêmico e tem sido associado à intensificação do efeito estufa. Diversos pesquisadores relacionam a intensificação desses efeitos a atividades humanas, entre elas a queima de combustíveis fósseis pelos meios de transporte nos grandes centros urbanos. Item A. Explique que relação existe entre as figuras A e B e como elas estariam relacionadas com a intensificação do efeito estufa. Vamos lá, vamos ver essas imagens aqui. Imagem A e imagem B. Aqui a gente tem o aumento da temperatura da Terra ao longo dos anos, olha só, né? De 1880 saiu aqui da média aqui de 14,5, pulou aqui para uma média aqui de próximo de 15,5, ou seja, em 120 anos, você tem um aumento aí de 1 grau na temperatura da Terra, tá bom? Só que você vê também que nesse período, olha só a quantidade de gás carbônico que foi emitido. Ou seja, qual a relação? A relação é que o aumento do gás carbônico nos últimos 100 anos fez com que aumentasse também a temperatura da Terra nos últimos 100 anos. Ou seja, a relação aumento do gás carbônico na atmosfera com aumento de temperatura estão diretamente associados. Item B. Por que a intensificação do efeito estufa é considerada prejudicial para a Terra? Olha, gente, se intensificar o efeito estufa, a temperatura da Terra aumenta, a temperatura das águas também e o derretimento do gelo também aumenta, tá certo? Lá nas calotas. No item C, indique uma outra atividade humana que também pode contribuir para a intensificação do efeito estufa. Nós vimos isso em sala e no vídeo. O nome disso é queimada. As queimadas, os processos de desertificação, tudo isso contribui. Queimadas.
tudo isso, gente, contribui para o aumento do efeito estufa, tá certo? Então, todas essas ações humanas aí que nós estamos vendo contribuem para isso. Então, vocês vão responder as questões objetivas para fixar aí o conteúdo, já que nós resolvemos as questões discursivas. Ok? Gente, grande abraço, até a próxima aula. Tchau!